O quarto, a vocação. É verdade que a palavra vocação pode ser entendida em um sentido amplo, como o de Deus. Inclui o chamado à vida, o chamado à amizade com Ele, o chamado à santidade, etc. Isto é valioso, porque situa toda a nossa vida diante de Deus que nos ama e nos permite entender que nada é fruto de um caos sem sentido, mas que tudo pode ser integrado em um caminho de resposta ao Senhor, que tem um projeto estupendo para nós. Na exortação apostólica Gaudete et Exsultate, quis debruçar-me sobre a vocação de todos para crescer para a glória de Deus, propondo-me fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com seus riscos, desafios e oportunidades. O Concílio Vaticano II nos ajudou a renovar a consciência desse chamado dirigido a cada um. Todos os cristãos, de qualquer condição ou estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho para a perfeição da santidade, pela qual o próprio Deus é perfeito. Seu chamado à amizade com Ele. O fundamental é discernir e descobrir que o que Jesus quer de cada jovem é, antes de tudo, sua amizade. Esse é o discernimento fundamental. No diálogo do Senhor ressuscitado com seu amigo Simão Pedro, a grande questão era: Simão, filho de João, tu me amas? Quer dizer, você me ama como amigo? A missão que Pedro recebe de cuidar de suas ovelhas, de seus cordeiros, sempre está ligada a este amor gratuito, este amor de amigo. E se for necessário um exemplo de sentido contrário, vamos lembrar o encontro, desencontro do Senhor com um jovem rico, que nos diz claramente que o que esse jovem não percebeu foi o olhar amoroso do Senhor. Foi embora entristecido, depois de ter seguido um bom impulso, porque não pôde desviar o olhar das muitas coisas que tinha. Perdeu a oportunidade do que certamente poderia ter sido uma grande amizade. E ficamos sem saber o que poderia ter sido para nós, o que poderia ter feito para a humanidade, esse jovem único a quem Jesus olhou com amor e a quem estendeu a mão. Porque a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer misturar-se com as nossas raízes e criar cada um. Essa vida não é uma salvação suspensa na nuvem, no disco virtual à espera de ser baixada. Não é um novo aplicativo para descobrir ou um exercício mental fruto de técnicas de autoaperfeiçoamento. Nem a vida que Deus nos oferece é um tutorial, com o qual aprendemos a última novidade. A salvação que Deus nos dá é um convite para fazer parte de uma história de amor que entrelaça com as nossas histórias, que vive e quer nascer entre nós para que nós produzamos frutos, onde quer que estejamos, como estejamos e com quem estejamos. Precisamos aí. E aí vem o Senhor a plantar e a plantar-se. Ser um para todos. Gostaria de me dedicar agora à vocação entendida no sentido preciso da chamada ao serviço missionário dos irmãos. Somos chamados pelo Senhor para participar da sua obra criadora, prestando nossa contribuição para o bem comum a partir das capacidades que recebemos. Essa vocação missionária tem a ver com o nosso serviço aos outros. Com efeito, a nossa vida na terra atinge sua plenitude quando se transforma em oferta. Lembro-me que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um ornamento que posso pô-la de lado. É um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que eu não posso arrancar do meu ser, senão me quero destruir. Eu sou uma missão nessa terra e para isso estou neste mundo. Portanto, devemos pensar que toda pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional. A tua vocação não consiste apenas em atividades que tenhas a fazer, embora se expresse nelas. É algo mais. É um percurso que levará muitos esforços e muitas ações em direção ao serviço. Por isso,
No discernimento de uma vocação, é importante ver se a pessoa reconhece em si as capacidades necessárias para esse serviço específico para a sociedade. Isso confere um valor muito grande a tais tarefas, pois deixam de ser uma soma de ações que a pessoa executa para ganhar dinheiro, para estar ocupada ou para agradar os outros. Tudo isso faz parte de uma vocação, mas somos chamados a algo mais do que uma mera escolha pragmática nossa. Em última análise, reconhecer o fim para qual fui feito, o objetivo da minha passagem por esta terra, o plano do Senhor para a minha vida. Não vai me dizer todos os lugares, tempos e detalhes que eu possa escolher com prudência, mas certamente há uma orientação na minha vida que nele pode me indicar, porque ele é o meu Criador, meu olheiro, e eu preciso ouvir sua voz para me deixar modelar e conduzir para ele. Então eu serei o que deveria ser e também serei fiel à minha própria realidade. Para realizar a própria vocação, é necessário se desenvolver, germinar e crescer tudo o que a pessoa é. Não se trata de inventar-se, criar-se do nada, mas a descoberta de si mesmo à luz de Deus e fazer florescer o próprio ser. Nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolver-se, porque a vida de todo homem é vocação. Tua vocação te orienta para oferecer o melhor de ti para a glória de Deus e para o bem dos outros. Não se trata apenas de fazer coisas, mas fazê-las com um significado, com uma orientação. A propósito, Santo Alberto Hurtado dizia aos jovens que se deve considerar muito sério o rumo, em que um barco o piloto negligente é demitido sem remissão porque joga com algo demasiado sagrado. E na vida, cuidamos de nosso rumo? Qual é o teu rumo? Haveria necessidade de nos deter mais sobre essa questão. Peço a cada um de vocês que lhe dê a máxima importância, porque acertar nisso equivale simplesmente a ter êxito e a não conseguir simplesmente falhar. Este ser para os outros, na vida de cada jovem, está geralmente relacionado às duas questões básicas: a formação de uma nova família e o trabalho. As várias pesquisas que foram feitas aos jovens confirmam rapidamente que estes são os dois principais temas que os preocupam e o entusiasmam. Ambos devem ser objeto de um discernimento especial. Detenhamo-nos brevemente neles. O amor e a família. O jovem sente fortemente o chamado ao amor e sonha em encontrar a pessoa certa com quem formar uma família e construir uma vida juntas. Sem dúvida, é uma vocação que o próprio Deus propõe através de sentimentos, desejos, sonhos. Dediquei-me longamente a este tema na exortação Amoris Laetitia e convido todos os jovens a ler especialmente os capítulos 4 e 5. Apraz-me pensar que dois cristãos que se casam reconheçam em sua história o amor e o chamado de Deus, a vocação a formar duas pessoas, homem e mulher, uma só carne, uma só viva. O sacramento do matrimônio envolve este amor com a graça de Deus, enraizado no próprio Deus. Com este dom, com certeza desse chamado, é possível começar com segurança, sem medo de nada, para juntos enfrentar tudo. Neste contexto, lembro que Deus nos criou sexuado. Ele mesmo criou a sexualidade, que é um dos presentes maravilhosos para as suas criaturas. Dentro da vocação ao matrimônio, há de se reconhecer e agradecer que a sexualidade, o sexo, são um dom de Deus, nada de tabus. São um dom de Deus, um dom que Deus nos dá. Ele tem dois propósitos: amar-se e gerar a vida. É uma paixão, é amor apaixonado. O verdadeiro amor é apaixonado. O amor entre um casal e uma mulher, um homem e uma mulher, quando é apaixonado, te leva a dar a vida para sempre, sempre, e dá-la com corpo e alma. O sínodo salientou que a família continua sendo o principal ponto de referência para os jovens. Os filhos apreciam o amor e o cuidado dos pais, dão importância aos laços familiares e esperam sua vez de formar uma família. Sem dúvida,
O aumento das separações, dos divórcios, das segundas uniões e das famílias monoparentais pode causar grandes sofrimentos e crises de identidade nos jovens. Às vezes, devem assumir responsabilidades desproporcionais à sua idade, forçando-os a serem adultos antes do tempo. Os avós são, muitas vezes, uma ajuda decisiva no afeto e educação religiosa. Com a sua sabedoria, são um elo decisivo na relação entre gerações. É verdade que essas dificuldades que sofrem por sua família de origem levam muitos jovens a se perguntarem se vale a pena formar uma nova família, ser fiéis, ser generosos. Quero lhes dizer que sim, vale a pena apostar na família, que nela se encontram os melhores estímulos para amadurecer e as mais belas alegrias para compartilhar. Não deixe que lhe roube a possibilidade de amar de verdade. Não se deixe enganar por esses que propõem uma vida desenfreada, individualista, que acaba por levar ao isolamento e à pior solidão. Reina hoje uma cultura do provisório, que é uma ilusão. Julgar que nada pode ser definitivo e é um engano, uma mentira. Muitas vezes, algumas pessoas dizem que hoje o casamento está fora de moda. Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que é importante é curtir. Momento que não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas. Em vez disso, peço-lhe que sejam revolucionários. Peço para ir contra a corrente. Sim, nisso peço para se rebelar contra essa cultura do provisório, que no mundo acredita que não sois capazes de assumir responsabilidade. Acredita que vocês não são capazes de amar de verdade. Eu sim tenho confiança em vocês e por isso encorajo-os a optar pelo matrimônio. É necessário preparar-se para o matrimônio. Isso requer se educar, desenvolvendo as melhores virtudes, especialmente o amor, a paciência, a capacidade de diálogo e do serviço. E implica também educar a própria sexualidade para que seja cada vez menos um instrumento para usar os outros e cada vez mais uma capacidade de se doar plenamente a uma pessoa de maneira exclusiva e generosa. Os bispos da colônia nos ensinaram que Cristo sabe que os esposos não são perfeitos e que eles precisam superar sua fragilidade e inconstância para que seu amor possa crescer e durar tempo. Por isso, concede aos cônjuges sua graça e, ao mesmo tempo, luz e força para lhes permitirem realizar o seu projeto de vida conjugal de acordo com os planos de Deus. Para eles, que não são chamados ao matrimônio, nem à vida consagrada, devemos lembrar sempre que a primeira vocação, a mais importante, é a vocação batismal. Os solteiros, mesmo se não forem intencionais, podem se tornar testemunhas dessa vocação, em particular em seu próprio caminho de crescimento espiritual. O trabalho. Os bispos dos Estados Unidos indicaram com clareza que a juventude, uma vez atingida a maioridade, geralmente marca a entrada de uma pessoa no mundo do trabalho. Que fazes para viver? É o tema constante de conversa, porque o trabalho é uma parte muito importante de sua vida. Para os jovens adultos, essa experiência é muito fluida, porque passam de um trabalho para outro, até mesmo passam de uma carreira para outra. Trabalho pode definir o uso do tempo e determinar o que eles podem fazer ou comprar. Também pode determinar a qualidade e a quantidade de tempo livre. O trabalho define e inclui na identidade e noção de si mesmo que tem um jovem adulto, que é um lugar fundamental onde amizades e outras relações se desenvolvem, porque geralmente não se trabalha sozinho. Homens e mulheres jovens falam do trabalho como realização de uma função ou algo que lhes proporciona um sentido. Permite aos jovens adultos atender às suas necessidades práticas, porém ainda mais importante é buscar o significado e a realização dos seus sonhos e de suas visões. Embora o trabalho não ajude você a alcançar os seus sonhos, é importante para os jovens adultos cultivar uma visão, aprender a trabalhar de uma forma muito especial e satisfatória para a vida e continuar a discernir o chamado de Deus. Peço aos jovens que não esperem viver sem trabalhar, dependendo da ajuda dos outros.
Isso não faz bem, porque o trabalho é uma necessidade. Faz parte do sentido da vida nesta terra. É caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal. Nesse sentido, ajudar os pobres com dinheiro deve ser sempre um remédio provisório para enfrentar emergências. Assim, a espiritualidade cristã, a par da admiração contemplativa das criaturas que encontramos em São Francisco de Assis, desenvolveu também uma rica e sadia compreensão do trabalho, como podemos encontrar, por exemplo, na vida do beato Charles de Foucauld e seus discípulos. O sínodo salientou que o mundo do trabalho é um campo no qual os jovens experimentam formas de exclusão e marginalização. A primeira e mais grave é o desemprego juvenil, em que alguns países atinge níveis exorbitantes. Além de empobrecê-los, a falta de trabalho cerceia nos jovens a capacidade de sonhar e esperar. Priva-os da possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Em muitos países, essa situação depende do fato de alguns segmentos da população juvenil carecerem de habilidades profissionais adequadas, também por causa da deficiência do sistema educacional e formativo. Com frequência, a precariedade ocupacional que aflige os jovens responde à exploração laboral por interesses econômicos. É uma questão muito delicada que a política deve considerar como prioridade, sobretudo hoje que a velocidade dos avanços tecnológicos, aliada à obsessão de reduzir os custos laborais, deve levar rapidamente à substituição de inúmeros empregos por máquinas. Trata-se de uma questão fundamental da sociedade, porque o trabalho para um jovem não é simplesmente uma atividade para ganhar dinheiro. É uma expressão da dignidade humana, é o caminho de maturação e integração social. É um estímulo constante para crescer em responsabilidade e criatividade. É uma proteção contra a tendência ao individualismo e comodismo. E serve também para dar glória a Deus com o desenvolvimento das próprias capacidades. Nem sempre um jovem tem a possibilidade para decidir o que dedicará aos seus esforços, em que tarefas vai empregar suas energias e sua capacidade de inovação, porque além dos seus próprios desejos e até mesmo além das suas próprias habilidades e discernimento que a pessoa faz, há duros limites da realidade. É verdade que não podes viver sem trabalhar e que às vezes tem que aceitar o que encontras, mas nunca renuncie aos teus sonhos, nunca enterres definitivamente uma vocação, nunca te des por vencido. Sempre continues procurando pelo menos modalidades parciais ou imperfeitas de viver aquilo que no seu discernimento reconhece como uma verdadeira vocação. Quando alguém descobre que Deus o chama para alguma coisa, que é feito para isso, seja de enfermagem, carpintaria, comunicação, engenharia, ensino, arte ou qualquer outro trabalho, então será capaz de desenvolver as suas melhores capacidades de sacrifício, de generosidade e de dedicação. O fato de uma pessoa saber que não faz as coisas por fazer, mas com um significado como resposta a um chamado que ressoa as profundidades do seu ser, para contribuir com algo para o bem de todos e para o bem dos outros. Isso faz com que essas atividades deem ao próprio coração uma particular experiência de plenitude. Assim diz o livro do Eclesiastes: compreendi que nada de melhor há para o ser humano do que alegrar-se com o seu trabalho. Vocações para uma consagração especial. Se partirmos da convicção de que o Espírito continua a suscitar vocações ao sacerdócio, à vida religiosa, podemos voltar a lançar as redes. E em nome do Senhor, com toda a confiança, podemos ousar e devemos fazê-lo, ter a coragem de dizer a cada jovem que se interrogue sobre a possibilidade de seguir este caminho. Algumas vezes fiz essa proposta que me responderam quase com zombaria, dizendo: não, na verdade não me sinto inclinado para este lado. Todavia, anos mais tarde, algum deles estavam no seminário.
O Senhor não pode falhar em sua promessa de não deixar a igreja privada dos pastores, sem os quais não poderia viver ou realizar sua missão. E se alguns sacerdotes não dão bom testemunho, não é porque o Senhor deixará de chamar. Ao contrário, Ele redobra e aposta porque não cessa de cuidar de sua amada igreja. No discernimento de uma vocação, não se deve excluir a possibilidade de consagrar-se a Deus no sacerdócio, na vida religiosa ou em outras formas de consagração. Por que excluir isso? Podes ter a certeza de que, se reconheceres um chamado de Deus e seguires, será isso que dará plenitude à tua vida. Jesus caminha entre nós como fazia na Galileia. Ele atravessa nossas ruas, para e nos olha nos olhos, sem pressa. Seu chamado é atraente, fascinante. Mas hoje a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardeiam fazem com que não haja espaço para aquele silêncio interior, onde se percebe o olhar de Jesus e se escuta seu chamado. Enquanto isso, receberás muitas propostas maquiadas que parecem belas e intensas, embora com o tempo te deixarão vazio, cansado e só. Não deixe que isso te aconteça, porque o turbilhão deste mundo te leva a uma corrida sem sentido, sem orientação, sem objetivos claros, e assim muitos dos seus esforços serão arruinados. Procure antes os espaços de calma e silêncio que te permitam refletir, rezar, ver melhor o mundo que te rodeia, e então sim, com Jesus poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra. 9. O discernimento. Quanto ao discernimento em geral, já me dediquei na exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Permito-me retomar algumas daquelas reflexões aplicando-os ao discernimento da vocação no mundo. Lembro que todos, mas especialmente os jovens, estão expostos a um zapping constante. É possível navegar simultaneamente em 2 ou 3 visores e interagir ao mesmo tempo em diferentes cenários virtuais. Sem a sapiência do discernimento, podemos facilmente transformar-nos em marionetes à mercê das tendências da ocasião. E isso se revela particularmente importante quando aparece uma novidade na própria vida, sendo necessário então discernir se é vinho novo que vem de Deus ou uma novidade enganadora do espírito do mundo ou do espírito maligno. Esse discernimento, embora inclua a razão e a prudência, supera por tratar-se de entrever o mistério daquele projeto, único e irrepetível, que Deus tem para cada um. Está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai, que me conhece e ama, aquele sentido verdadeiro para o qual posso orientar minha existência e que ninguém conhece melhor do que Ele. Neste contexto, situa-se a formação da consciência, que permite que o discernimento cresça em profundidade e na fidelidade a Deus. Formar a consciência requer o caminho da vida inteira, na qual se aprende a cultivar os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, assumindo os critérios de suas opções e das suas intenções no seu modo de agir. Esta formação implica deixar-se transformar por Cristo e, ao mesmo tempo, uma prática habitual do bem, verificada no exame de consciência. Um exercício no qual não se trata apenas de identificar os pecados, mas também de reconhecer a obra de Deus na própria experiência cotidiana, nos acontecimentos da história e das culturas, onde se está inserido no testemunho de tantos homens e mulheres que nos precederam ou acompanharam com sua sabedoria. Tudo isso ajuda a crescer na virtude da prudência, articulando a orientação global da existência com as opções concretas na consciência serena dos seus próprios dons e limites. Como discernir a tua vocação? Uma expressão de discernimento é o esforço por reconhecer a própria vocação. É uma tarefa que requer espaços e solidão, porque se trata de uma decisão muito pessoal que mais ninguém pode tomar em nosso lugar.
Embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o nosso trabalho, através de outros e de todos os momentos, não é possível prescindir o silêncio da oração prolongada para perceber melhor aquela linhagem, para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, para acalmar as ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à luz de Deus. Esse silêncio não é uma forma de isolamento, pois devemos nos lembrar que o discernimento orante exige a partir da predisposição para a escuta. O Senhor, os outros, a própria realidade, que não cessa de nos interpelar de novas maneiras. Somente quem está disposto a escutar é que tem a liberdade de renunciar ao seu ponto de vista parcial e insuficiente. Desta forma, está realmente disponível para acolher um chamado que quebra suas seguranças, mas leva a uma vida melhor, porque não é suficiente que tudo corra bem, que tudo seja tranquilo. Pode acontecer que Deus nos esteja a oferecer algo a mais e a nossa cômoda distração não a reconheçamos. Quando se trata de discernir a própria vocação, é necessário fazer várias perguntas. Não se deve começar por questionar onde se poderia ganhar mais dinheiro, onde você poderia obter mais fama ou prestígio social. Mas também não é conveniente começar a perguntar-se quais tarefas me dariam mais prazer. Para não se enganar, é preciso mudar de perspectiva, perguntando: conheço a mim mesmo, para além das aparências ou dos meus sentimentos? Sei o que alegra ou entristece o meu coração? Quais são os meus pontos fortes e as minhas fragilidades? E logo a seguir, vêm outras perguntas. Como posso servir melhor e ser mais útil para o mundo e para a igreja? Qual é o meu lugar nesta terra? O que eu poderia oferecer à sociedade? E surge logo outras muito realistas. Tem habilidades necessárias para prestar esse serviço? Em caso negativo, poderia adquiri-las e desenvolvê-las? Essas questões devem ser colocadas não tanto em relação a si mesmo e às próprias inclinações, mas em relação aos outros, para que o discernimento enquadre a própria vida referida aos outros. Por isso, quero lembrar qual é a grande questão. Muitas vezes, na vida, perdemos tempo nos perguntando: mas quem sou eu? E podes levar a vida inteira a questionar-se procurando saber quem és. Mas pergunte a si mesmo: para quem sou eu? És para Deus, sem dúvida alguma. Mas Ele quis que fostes também para os outros e colocou em ti muitas qualidades, inclinações, dons e carismas que não são para ti, mas para os outros. O chamado do amigo. Para discernir a própria vocação, é preciso reconhecer que esta vocação é um chamado de um amigo. Jesus, aos amigos que se dá algo, se oferece o melhor. Isso não significa que seja necessariamente o mais caro ou difícil de conseguir, mas o que dará alegria ao outro. Um amigo percebe isso tão claramente que pode visualizar em sua imaginação o sorriso de seu amigo quando ele abre seu presente. Esse discernimento de amizade é o que eu proponho aos jovens como modelo. Se buscam encontrar qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Quero que saibam que o Senhor, quando pensa em alguém, do que gostaria de dar, pensa como seu amigo pessoal. E se planejou te dar uma graça, um carisma, que te fará viver plenamente tua vida, transformando-a em uma pessoa útil para os outros, em alguém que deixe uma marca na história, certamente será algo que te fará feliz no mais íntimo de ti mesmo e te entusiasmará mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Não porque o dom concedido seja um carisma extraordinário ou raro, mas porque é justo na tua medida, na medida de toda a tua vida. O dom da vocação será, sem dúvida, um presente exigente. Os dons de Deus são interativos e para apreciá-los há que colocar muito em jogo. É preciso arriscar. Não será um dever imposto por outro de fora, mas algo que te estimulará a crescer e a optar para que esse presente te amadureça e se transforme em dom para os outros.
Quando o Senhor suscita uma vocação, não apenas pensa no que és, mas em tudo o que, junto a Ele e os outros, virá a ser. A energia da vida, a força da própria personalidade se alimentam mutuamente. No interior de cada jovem, interpelam a ultrapassar todos os limites. A inexperiência permite que isso flua, embora logo se transforme em experiência muitas vezes dolorosa. É importante colocar em contato esse desejo do infinito, começo ainda não posto à prova, com a amizade incondicional que Jesus nos oferece. Ainda de toda a lei e de todo o dever que Jesus nos propõe para escolher, é um segmento como o de amigos que se visitam, se procuram e encontram perante puramente amizade. Tudo o mais vem depois, até os fracassos da vida poderão ser uma experiência inestimável dessa amizade que nunca se rompe. Escuta e acompanhamento. Há sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos profissionais e até jovens qualificados que podem acompanhar os jovens no seu discernimento vocacional. Quando nos cabe ajudar o outro a discernir o caminho de sua vida? A primeira coisa é escutar. Essa escuta pressupõe 3 sensibilidades ou atenções diferentes e complementares. A primeira sensibilidade ou atenção é para a pessoa. Trata-se de ouvir o outro que está se dando em suas palavras. O sinal dessa escuta é o tempo que dedico ao outro. Não é uma questão de quantidade, mas o que o outro sinta que o meu tempo é seu. Aquele que ele precisa para expressar o que quiser. Ele deve sentir que eu ouço incondicionalmente, sem ofensa, sem escândalo, sem me incomodar, sem cansar. Tal é a escuta que o Senhor realiza quando começa a andar ao lado dos discípulos de Emaús e os acompanha por um longo tempo, por um caminho cuja direção seguida é oposta à correta. Quando Jesus se fez menção de seguir adiante, porque eles tinham chegado em sua casa, eles entendem que ele lhes oferecera o seu tempo e então lhe dão o deles e lhe oferecem hospedagem. Esta escuta atenta e desinteressada indica o valor que a outra pessoa tem para nós, além de suas ideias e escolhas de vida. A segunda sensibilidade ou atenção é o discernir. Trata-se de individuar o ponto certo onde se discerne o que é a graça e o que é tentação. Com efeito, às vezes as coisas se cruzam à nossa imaginação, não passam de tentações que nos afastam do nosso verdadeiro caminho. Aqui preciso me interrogar. O que está me dizendo exatamente esta pessoa? O que quer me dizer? Que deseja que eu compreenda do que lhe acontece? Essas são perguntas que ajudam a entender onde se ligam os argumentos que movem o outro a sentir o peso e o ritmo dos efeitos influenciados por esta lógica. Essa escuta tem em vista discernir as palavras salvíficas do Espírito bom, que nos propõe a verdade do Senhor, mas também as armadilhas do Espírito mau, suas falácias e suas seduções. É preciso ter a bravura, o carinho e a delicadeza necessária para ajudar o outro a reconhecer a verdade e os enganos ou as desculpas. A terceira sensibilidade ou atenção consiste em escutar os impulsos para adiante que o outro experimenta. É a escuta profunda do ponto, para onde o outro realmente quer ir. Mas além do que sente e pensa no presente e do que fez no passado, a atenção é direcionada para o que deseja ser. Às vezes, isso implica em que a pessoa não olhe tanto para o que gosta, seus desejos superficiais, mas para o que agrada ao Senhor, o seu projeto, a própria vida e o que expressa em uma inclinação do coração, além da casca, dos gostos, dos sentimentos. Essa é a escuta, é a atenção para a intenção última, o que é finalmente decide na vida, porque é alguém como Jesus que entende e valoriza esta intenção última do coração. Por isso, ele está sempre disposto a ajudar a cada um a reconhecê-la. Para isso basta que alguém lhe diga: Senhor, salva-me,
tende misericórdia de mim. Então, o discernimento se torna um instrumento de forte compromisso para seguir melhor o Senhor. Assim, o desejo de conhecer a própria vocação adquire uma intensidade suprema, uma qualidade diferente e um nível superior, que responde muito melhor à dignidade da própria vida. Porque, em última análise, um bom discernimento é um caminho de liberdade que faz aflorar a realidade singular de cada pessoa, assim como é o teu eu, tão pessoal que só Deus sabe. Os outros não podem compreender plenamente, nem prever de fora como se desenvolverá. Portanto, quando alguém escuta o outro desta forma, em dado momento, tem de desaparecer para deixá-lo seguir este caminho que descobriu. Desaparecer como desaparece o Senhor da vista dos seus discípulos, deixando-o sozinho com o ardor do coração, que se transforma em um impulso irresistível que se coloca a caminho. De volta à comunidade, os discípulos de Emaús receberam a afirmação de que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Como o tempo é superior ao espaço, devemos suscitar e acompanhar processos, não impor percursos. Trata-se de processos de pessoas que sempre são únicas e livres. Por isso, é difícil elaborar receituários, mesmo que todos os sinais sejam positivos, já que se trata de submeter os mesmos fatores positivos a um discernimento cuidadoso, para que não se isole um do outro, nem esteja em contrastes entre si, absolutizando, opondo-se reciprocamente. O mesmo pode ter dito sobre os fatores negativos. Não há que se rejeitá-los em blocos e sem distinção, porque em cada um deles pode se esconder algum valor, esperando para ser descoberto e reconduzido à sua plena verdade. Mas, para acompanhar os outros neste caminho, primeiro precisa ter o hábito de percorrê-lo tu próprio. Maria fez isso, enfrentando suas próprias dificuldades, quando ainda era muito jovem. Que ela renove a tua juventude com a força da tua oração e te acompanhe sempre com a tua presença de mãe. E para concluir, um desejo. Queridos jovens, serei feliz em ver vocês correrem mais rápidos que os lentos e medrosos. Correr, atraídos por esse rosto tão amado, que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão sofredor. Que o Espírito Santo os impulsione nesta corrida para diante. A Igreja necessita do teu entusiasmo, suas intuições, sua fé. Os fazem falta. E quando chegarem aonde nós ainda não chegamos, tenham paciência de esperar por nós. 25 de março, solenidade da Assunção do Senhor do ano de 2019, 7º ano do pontificado do Papa Francisco.